Gente, vamos falar agora da situação do Brasil, dessa entrada na OPEC+, vamos falar também da COP28. Para isso a gente recebe o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Ministro, seja bem-vindo ao ICL, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, todas e todos, mais uma vez, viva ICL! Muito bom, ministro. Vamos lá, então. Nesse domingo, o presidente Lula afirmou em Dubai, durante a COP, que não há contradição entre o discurso sobre a necessidade de redução do uso de combustíveis fósseis e a entrada do Brasil na OPEP+, o clube dos países exportadores de petróleo e aliados. Na verdade, a entrada a uma parte, a um grupo da OPEP. Ele disse que o país será apenas um observador desse grupo e que tem como meta influenciar os integrantes da OPEP a aceitarem a transição para energias limpas e alternativas. Ele diz também que a exploração de petróleo será importante ao longo da transição, já que os ganhos com essas atividades podem ser investidos em alternativas mais limpas. Mas o que muita gente se pergunta, ministra, é se não há contradição nessa fala do presidente Lula e como é possível fazer isso, fazer parte desse grupo e, ao mesmo tempo, defender esses investimentos em alternativas mais limpas. Olha, eu acho que há contradição. Eu fui 2 anos ministro do Lula, do Meio Ambiente, conheço bem e gosto muito do Lula, fiz todas as campanhas do Lula. Participei recentemente do grupo de transição com Marina e Isabela. Eu acho que o momento foi muito ruim. O Brasil está se afirmando, ou melhor, reafirmando, depois do apagão obscurantista do Bolsonaro, como uma potência verde, um protagonista, um país que chega com boas propostas. Nós vemos o Haddad e a Marina bem afinados dos programas financeiros, de sustentabilidade, e o Lula com um discurso bom, afiado, aplaudido. É claro que o Lula é um artista, e ele consegue dizer, não, a gente vai entrar, mas para induzi-los a descarbonizar, a apostar em energias mais limpas. E eu acredito que a ideia realmente seja essa, mas sem dúvida o momento foi o pior possível. Aliás, essa COP não poderia ser em Dubai. Se o petróleo é uma das maiores ameaças ao planeta, você não pode fazer a COP num país que, inclusive, é dirigido por uma pessoa que é presidente da empresa petrolífera. Isso realmente está muito mal parado. Agora, é uma contradição. Eu também não acho que o Brasil, nem nenhum país, pode imediatamente abrir mão do petróleo. Não pode, tem que ir fazendo a transição energética. E eu acho que o programa do Haddad, da Marina, vai nesse sentido e o Lula apoia. Agora, a sinalização não foi boa. Felizmente, o Lula é tão prestigiado e tão habilidoso, e por tudo que ele fez, e até por reverter esse quadro horroroso de desastre ambiental e sanitário do Bolsonaro, eu acho que o dano acabou sendo um pouco menor, mas, digamos assim, ofuscou um pouco aquele verdor da nossa proposta no momento que o mundo, nós estamos literalmente sendo assados vivos, cozinhados vivos. Então, é necessária uma mensagem clara e enfática. Agora, como é que fica, ministro Carlos Mink, um prazer é o Rodrigo aqui falando com o senhor, como é que fica o Brasil? A Petrobras é a maior empresa brasileira, uma empresa de capital misto, mas com um papel preponderante do Estado brasileiro, Como é que se equaliza isso? A necessidade do Brasil avançar, e eu concordo, acho que todo mundo concorda, e se faltasse algum motivo, o que nós passamos nos últimos dias, esse calor horroroso, para todo mundo ver que não é uma questão assim distante, já chegou, a questão ambiental, mas como é que você equaliza os dois pontos? A maior empresa brasileira é a Petrobras. O senhor acha que deveria haver até uma transformação, talvez a Petrobras não ser só de petróleo, ser uma empresa de energia? Talvez ela poderia até comandar esse processo pelo peso econômico que tem. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Como é que se equaliza a necessidade do cuidado ambiental com o peso econômico, com os empregos, com o papel econômico que a Petrobras ainda joga e o petróleo joga no mundo, O petróleo ainda tem muito peso nas economias centrais, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, ministro. Olha, essa ideia de transformar a Petrobras numa empresa de energia, o próprio presidente Lula já vocalizou nesse sentido. Eu acho esse um bom caminho, até para ir preparando a transição.
É claro que essas contradições estão no dia a dia. Veja o conflito da questão da exploração do petróleo na margem oriental da Amazônia, né? Inclusive, de alguma maneira, a direção da Petrobras, no meu modo de entender, quer atropelar as decisões do IBAMA. Eu conheço bem o IBAMA e conheço bem o escritório de petróleo e gás do IBAMA, cuja sede é aqui no Rio de Janeiro, embora a atuação seja, obviamente, nacional. São os melhores técnicos do IBAMA. Dizer que eles são xiitas é não ter a menor ideia. Por exemplo, todo o pré-sal, cada poço do pré-sal, na Bacia de Santos, na Bacia de Macaé, todos eles foram licenciados por esse escritório de petróleo e gás. Se eles fossem tão xiitas quanto os produtivistas querem parecer crer, não haveria pré-sal aqui. Agora, isso de ter que obedecer ao critério técnico, veja o que está acontecendo em Maceió, né? Atualmente o maior desastre ambiental do planeta. 30 anos de cumplicidade, de falta de fiscalização. Os estudos geológicos já diziam que ia ter um problema gravíssimo. Quantos governos se acumpliciaram? Quantos foram seduzidos, entre aspas, pela Braskem? A Braskem joga muito pesado. Aqui no Rio de Janeiro, quando eu aprovei uma grande lei de substituição das sacolas plásticas, a Braskem foi gabinete por gabinete e na primeira versão conseguiu derrubar a nossa lei. A gente fez uma grande campanha, sociedade, imprensa, e conseguimos aprovar e retiramos 11 bilhões de sacolas plásticas do meio ambiente, apesar da Braskem. Por que eu dei essa volta toda? Para dizer que a gente tem que respeitar o licenciamento. O Congresso hoje quer diminuir o peso do licenciamento ambiental. O Congresso hoje colocou penduricalhos na lei das eólicas. Eu já pedi expressamente para o presidente Lula vetar, colocando usinas até movidas a carvão dentro do que seria, está aqui na foto, a eólica offshore. O que tem a ver uma coisa com outra? Um pacote verde entrar carvão. Então, o que a gente tem que enfrentar, mais do que essa manobra ecológico-desenvolvimentista do nosso querido presidente Lula, é o conservadorismo, o reacionarismo e o lado predatório do parlamento brasileiro, que a maioria é muito conservadora. Exatamente. Né? Aliás, então, o Lula nós falou... nos movemos em vários terrenos movediços. Diga. Não, eu ia só falar, né, Vivian? O Lula falou sobre isso, a gente tem a fala do presidente Tem a Lula, fala né? sobre o OPEP. Vamos acompanhar essa fala do presidente. O nome é tão chique que só por ser chique o Brasil deveria entrar. OPEP Plus. Poderia ser observador. Veja, o observador, ele vai para ouvir e vai para dar palpite. E por que é importante o Brasil participar? O Brasil é observador do G7. Eu estou convidado, desde que eu ganhei o primeiro ano de 2003, eu sou convidado para o G7. Eu sou observador. Nós convidamos para o Mercosul observadores. Nós convidamos para o G20 observadores. Nós convidamos para os BRICS observadores. As pessoas que vão. Muitas vezes até podem falar, mas não tem poder nenhum de decisão. O que nós queremos? É verdade que nós precisamos diminuir o combustível fóssil. Mas é verdade que nós precisamos criar alternativa. Então, antes de você acabar por sectarismo, você precisa oferecer à humanidade a opção. E a nossa participação na OPEP Plus é para a gente discutir com a OPEP a necessidade dos países que têm petróleo e que são ricos começar a investir um pouco do seu dinheiro para ajudar os países pobres do continente africano, da América Latina, da Ásia, a investir em combustível fóssil. Eles podem financiar. Ele pode financiar o etanol, pode financiar o biodiesel, pode financiar a eólica, pode financiar solar, pode financiar, hidrogênio verde. Um bom dia, deputado Carlos Mink. William De Luca aqui. Queria te perguntar... Opa, William. Tudo bem, deputado? Bom dia. Bom dia. Eu queria te perguntar sobre a diferença do tempo do planeta com o tempo da política. O presidente Lula, obviamente, ele faz uma fala que tem a ver com a economia, né? Como é que os países mais ricos podem colaborar com esse processo, mas, ao mesmo tempo, outros presidentes da América do Sul, por exemplo, o Gustavo Petro, vem esse processo de transição energética diferente, né? Para muitos especialistas, a gente não tem tempo
tempo de transição, né? O planeta está morrendo e a gente precisa fazer esse passo mais largo do que o passo da política. Como é que o presidente Lula está nesse processo? O tempo da política é mais lento e diferente do tempo efetivo que o planeta ainda tem para poder respirar? Olha, o presidente Lula, ele é muito sensível e muito hábil. Ele deu aquele abraço e chorou abraçando a Marina. Foi uma das cenas mais comoventes da COP, né? Agora, eu só espero que ele vete os penduricários de carvão nas eólicas, porque a gente tem que ver a intenção e tem que ver o gesto. O presidente Lula, ele sempre se moveu dessa forma. Por exemplo, quando eu fui ministro, eu brigava toda semana com o Lobão, que era o ministro de Minas e Energia, que queria botar térmicas a carvão em tudo que era lado. Mas eu me preocupei, quando a gente vetava as térmicas a carvão, nós lançamos como é que é? Os ventos, a Carta dos Ventos em Natal, com 10 pontos para alavancar a energia eólica. O primeiro era tirar o IPI de torres, hélices e turbinas. O segundo era garantir leilão exclusivo de eólica o ano inteiro e tinha mais 8. Aquilo deu certo. Eu fui em cima do Lula, ele assinou, o Mantega, o Tomasquim, que eu brincava, o Tomasquim é muito alto e comprido, eu chamava ele de Torre Eólica. Ele era o presidente da EPE e ele assinou. Moral da história, logo nesse ano, em 2009, teve o primeiro grande leilão de eólica e foi assim sucessivamente. O Brasil, em 11 anos, passou de 1% para 12% o peso da eólica na nossa matriz. Então, eu brigava com as térmicas do Lobão, mas alavancamos as eólicas com a Carta dos Ventos. Então, eu acho que o presidente Lula ele tem razão, mas a Petrobras não é bem assim. Por exemplo, nós lá atrás brigamos para aumentar o peso do biodiesel no diesel, né? Passar, por exemplo, para B20, 20% do biodiesel, que é renovável, da biomassa, e isso houve uma resistência muito grande. Então, mesmo essa discussão da margem equatorial, isso daí, eles pretensamente discutem a questão, mas eles, no fundo, querem empurrar isso. Veja, isso vai começar, caso descubram, isso vai começar daqui a 10 anos a produzir, e mais por 40 ou 50 anos. Quer dizer, isso é contraditório com o que o presidente Lula fala. Agora, que ele deve influir, que um simples convite não é o fim do mundo, eu acho que foi num mau momento, num mau local. Mas eu não vejo que o Brasil vai abdicar do seu papel de protagonista na questão ambiental, até porque isso vai trazer muitos recursos para a gente. Eu lembro que na minha gestão nós criamos o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, que o sinistro Salles e o Bolsonaro conseguiram paralisar, né? E agora isso está retomando. Se naquela época, há 15 anos atrás, nós só da Noruega conseguimos $1 bilhão, agora a gente pode conseguir muito mais, mantendo a floresta em pé e criando empregos verdes. O Brasil não pode abrir mão desse protagonismo de forma alguma, porque daí virão bilhões em recursos. Agora, não podemos acabar do dia para a noite com petróleo. Nenhum ambientalista sério defende essa posição. Mas, como você disse, a transição é complexa. Em que ritmo? De que forma? Eu vejo que as ameaças, muitas delas, estão no parlamento. Veja o pacote do veneno, veja a derrubada possível do veto do marco temporal. Esse é um problema sério. Foi eleito um parlamento muito reacionário, né? Então, a gente tem que enfrentar com dignidade, sobriedade, esses desafios. Deputada, a gente quer falar da Amazônia com o senhor, mas antes uma última pergunta rápida, porque me parece bastante contraditória também a COP estar sendo realizada nesse momento em Dubai, né? Os Emirados Árabes são aí uma das 10 maiores nações produtoras de petróleo no mundo, e aí num palácio, aquela riqueza toda, o presidente Lula comentou sobre isso também, é muito contraditório, não? Uma COP 28 acontecendo em Dubai. Eu concordo, eu falei isso aqui no início. Foi o pior lugar do mundo que se escolheu para fazer isso no momento que a gente teve o ano
mais quente, Sim, desde que se sabe qual é a temperatura do planeta há 200 anos. Então, foi muito mal escolhido pela sinalização. Alguém vai dizer, não, mas eles também vão investir, tem muito dinheiro, vão investir alguma coisa nos fundos de floresta. Tudo bem, menos mal, que invistam e que isso leve aqueles outros, né, os países ricos que vivem prometendo bilhões e dão migalhas, né? Eles se afirmam preocupados com o planeta, mas não entram com a sua responsabilidade, mesmo tendo assinado documentos nas COPs anteriores. O presidente Lula chamou a atenção dessa distância entre o assinado e o feito. Então, eu concordo contigo, foi uma péssima sinalização, até porque não existe petróleo limpo, né? Claro, a Petrobras tem anunciado, eu li atentamente o plano de produção da Petrobras, ele tem dito que vai capturar carbono e vai injetar lá no fundo dos poços. Isso é possível, é caro, é possível, é limitado. Mas hoje em dia, ainda mais o Brasil. O Brasil é a terra do sol, a terra dos ventos, a terra da biomassa, né? Se tem um país, e a terra da hidroeletricidade, né? Se tem um país que não está agarrado no petróleo como razão para a subsistência, é o Brasil. Então, não basta dizer, vamos desenvolver as outras tecnologias, você tem que reduzir. Bom, os países assinaram dizendo que vários países até 2030 vão eliminar o carvão. Eu acho que o Brasil tem que ir nesse mesmo sentido. No sul do país há um lobby, inclusive com parlamentares ditos progressistas, para manter o carvão sempre com aquele argumento, não, mas aqui gera emprego. Era o mesmo argumento que se usava para a indústria armamentista, né? A indústria armamentista gera emprego. Por esse lado, até o tráfico gera emprego, mas nem por isso a gente vai incentivar isso. Então, eu acho que a gente tem que ser firme nisso. O Brasil não precisa largar agora o petróleo, mas não precisa apostar em novas fontes de petróleo, sendo o país do sol, do vento, dos rios e da biomassa. sem dúvida. Deputado Mink, ex-ministro do Meio Ambiente, a gente queria falar um pouquinho sobre a Amazônia, deputado. A gente estava falando sobre energia renovável. Um outro tema central no meio ambiente no Brasil é a Amazônia. E nos últimos anos, além da preocupação com grilagem, derrubada da floresta, ocupação ilegal, avanço principalmente do pasto, né, sobre a Amazônia, como é que se faz tudo isso e ao mesmo tempo se lida com o avanço da criminalidade na Amazônia? A gente tem um levantamento aqui, não sei se a Vivi tem mais dados, mas é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando a presença das facções criminosas. Eu já estive lá no Acre, por exemplo, é super preocupante o aumento da criminalidade. Aqui nós temos um mapa na nossa tela, né? Os grupos criminosos atuando em várias regiões do Brasil, em Pacaraima, ali na fronteira com a Venezuela, que nós citamos agora há pouco, em Tabatinga, que também é uma fronteira importante. Você tem ali mistura com clãs, inclusive de fora, clãs criminosos, né? De fora também do Brasil, misturados com os grupos criminosos brasileiros. Nós temos em Manaus mesmo, em Loreto, em Assis Brasil, em Plácido de Castro, enfim, um levantamento completo mostrando o avanço dos grupos criminosos na Amazônia. O senhor falou aí, né, que houve uma espécie de um apagão durante o governo Bolsonaro, o desministro Salles, né, o antiministro do Ambiente, o Salles, e houve também um desmonte dos órgãos que tem que fazer a repressão, né, o IBAMA na questão ambiental, a Polícia Federal nesse meio de campo que é ambiental algumas vezes, mas é principalmente da criminalidade. Como é que o senhor está acompanhando isso? As equipes de fiscalização e também de repressão no caso do narcotráfico estão voltando a ser montadas. Como é que o senhor está acompanhando, nesse primeiro ano de governo Lula, a retomada das equipes e da fiscalização para que a Amazônia possa, enfim, para que a gente possa voltar a ter a Amazônia com segurança também, né? Olha, eu concordo com essa análise. Há 22 facções agindo no norte do país, né? E o Bolsonaro, ele não fez só entregar a Amazônia para os grileiros e garimpeiros. Ele acabou incentivando o armamentismo, incentivando as milícias, né, transformando a Polícia Federal, parte dela,
em sua guarda pretoriana, sobretudo a Polícia Rodoviária Federal, que até do golpe participou diretamente. Então, nós temos um território enorme que tem fronteira com países produtores de cocaína, né? Várias formas de se chegar a portos da Bahia, Rio e São Paulo. Então, é claro, se você abre as porteiras, você combina o crime ambiental com o narcotráfico, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, tudo. Eu participei do grupo de transição em dezembro, da área ambiental do governo Lula, junto com Marina, Isabela, Zé Carlos Carvalho. Nós, inclusive, trouxemos o Flávio Dino para nossas reuniões, né? E dissemos, olha, sem Polícia Federal, sem Exército nas fronteiras, hoje em dia, se era difícil no nosso tempo combater o desmatamento, né? Eu, por exemplo, nos 2 anos que eu fui ministro, nós reduzimos a metade o desmatamento. Nós fazíamos semanalmente ações boi-pirata com milhares de quadros do Exército, da Aeronáutica, do IBAMA, do ICMBio. Então, a gente combinava a moratória da soja, o pacto da madeira legal, o pacto do minério legal, o zoneamento econômico e ecológico, direcionando as boas possibilidades da atividade econômica. Você tem, obviamente, que produzir e criar emprego, mas cooperações semanais de pancada, de apreensão de gado, de tratores, de destruição de usinas ilegais de carvão. Então, se isso era complicado e difícil, e a gente precisava do Exército há 15 anos atrás, imagina agora, com 22 facções. Então, esse grupo de transição propôs várias coisas, não só para o meio ambiente, mas para Justiça, Polícia Federal e Exército. E uma parte disso está sendo feita. Novo batalhão, novo centro de Polícia Federal no norte do país. Eu destaco como uma virada a operação que salvou os Yanomami. Vamos pensar o que aconteceria com os Yanomami se Bolsonaro ganhasse a eleição. Seriam extintos, exterminados. Então, eu acho que foi a primeira grande sinalização, levando todas as forças de defesa, né, e as forças ambientais, e resgatando um povo que estava sendo realmente trucidado. O assunto não acabou. Isso acontece em outras terras indígenas, e alguns desses garimpeiros ilegais foram para outras terras e as operações continuam. Então, eu acho que realmente houve uma resposta, isso está começando, mas isso depende de muita coisa. Você tem que desmontar essas quadrilhas. Essas quadrilhas no Brasil hoje dominam os presídios, né? Dominam e de lá comandam o crime organizado. Dominam as milícias, que vão se expandindo. E os governos estaduais são muito frouxos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a milícia e o tráfico dominam 60% do território da capital, Rio de Janeiro. E o envolvimento de vários delegados e comandantes da PM é notório, né? Num mês só, a PF do Flávio Dino, em 3 operações diferentes, prendeu delegados que revendiam maconha, cocaína, outro, e armas, um terceiro, para gangues rivais daquelas que eles apreenderam. Ou seja, sem a limpeza da polícia é muito difícil. Isso vale para o norte do país também. Combinar essas ações. Ação ambiental forte, a Marina está na linha boa. Eu estou com uma preocupação com o Cerrado, tenho dialogado semanalmente com a Marina. Estive agora no Tocantins, falando com o secretário de Meio Ambiente do Tocantins, que é uma pessoa séria, né? A gente tem que ter, no Cerrado, medidas diferentes da Amazônia, que no Cerrado pode se desmatar legalmente 65%. Então, todas essas medidas que a gente fez com sucesso na Amazônia tem que se adaptar, a gente tem que dar compensação para aqueles que no Cerrado desmatem menos do que o que a lei permite. Por exemplo, juros menores, crédito menor para comprar máquinas. Então, a gente tem que pensar a repressão e a orientação. Agora, você falou, sem controlar fronteira e crime organizado, como combater o crime ambiental se hoje ele está umbilicalmente ligado a várias outras facções de criminalidades muito mais perigosas, armadas e com vínculos internacionais?